Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Matemática para Ensino Médio 1. Vamos começar? Este é o segundo vídeo da segunda aula do curso de Matemática para Ensino Médio 1. Nele, vamos aprender sobre função linear e poligonal. Vamos lá? Como já falei anteriormente, uma função ela é dita linear se é dada por uma equação do tipo f de x igual a ax, com a um número real. Este é o modelo matemático para problemas de proporcionalidade. A, um número real não nulo. Então, uma proporcionalidade é uma função f de R em R, tal que para quaisquer números reais C e X tem-se f de Cx igual a C f de x, uma proporcionalidade direta, ou f de Cx igual a f de x sobre C, isso quando C é diferente de zero. E aqui eu tenho uma proporcionalidade inversa. Nestes termos, a constante A ela vai ser dada por f de 1 igual a A, e ela é dita constante de proporcionalidade. Vamos nos ater à proporcionalidade direta, que gera uma função afim. A proporcionalidade inversa não tem como equação uma função afim, nem como gráfico uma reta. O teorema fundamental da proporcionalidade, ele é dado pelo seguinte. Então, eu considero uma função f de R em R crescente. Então, as seguintes afirmações são equivalentes. Primeiro, f de nx igual a nf de x para todo n em z e todo x em R. Pondo f de 1 igual a A, tem-se f de x igual a ax para todo x em R. E se f de x mais y é igual a f de x mais f de y para qualquer x e y em R. Então, o que o teorema diz é que essas três afirmações são equivalentes. Se eu provo uma, a outra também vale. Eu quero que vocês tentem mostrar essas equivalências. Como exemplo, se investirmos a quantia X, digamos numa caderneta de poupança, depois de um ano teremos um capital f de x. A função f é crescente, pois quanto mais se aplica, mais se recebe ao final. Podemos confirmar que se trata de uma função proporcional, usando o teorema anterior, ao mostrar que esta função satisfaz seu item 1. Assim, se a aplicação de um real der, no final de um ano, um valor de resgate igual a Azinho, então o capital inicial de x reais se transformará em f de x igual a ax no final de um ano. É importante que nós não confundamos essa função com o crescimento de um capital em função do tempo. Aqui eu estou investindo capital e tendo retorno de um ano depois. E a função do capital, o crescimento do capital em função do tempo, ele não é proporcional, ele vai ser tratado como uma função exponencial. Podemos determinar se uma função monótona injetiva é uma função afim, conferindo a existência de uma função conforme o teorema a seguir. Então, dado uma função de R em R, uma função monótona injetiva, se o acréscimo f de x mais h menos f de x for igual a uma função φ de h que depende apenas de h e não de x, então a função f ela é uma função afim. Então, como um exercício, eu quero que vocês façam essa demonstração usando o teorema fundamental da proporcionalidade. Uma função f de R em R é dita poligonal quando existem valores t0, t1 até tn,
tais que, para x menor ou igual a t0, para x maior ou igual a tn, e em cada um dos intervalos ti menos 1, ti, f coincide com uma função afim fi. Para evitar descontinuidades, exige-se que fi menos 1 de ti menos 1 seja igual ao fi de ti menos 1. Então, equivalentemente, uma função f de R em R é poligonal quando seu gráfico é uma linha poligonal, uma união de segmentos de reta. Um exemplo básico de função poligonal é uma função f de R em R definida por f de x igual a módulo de x menos c, para algum c real. Por exemplo, a função f de R em R definida por f de x igual a norma de x menos 1 terá como gráfico o seguinte. Então, eu tenho o eixo horizontal x, eixo vertical y, e o gráfico da função são os segmentos de reta correspondente a x menos 1 do 1 em diante e correspondente a menos x mais 1 do menos infinito ao 1. Na nossa próxima aula, vamos estudar as funções quadráticas. Até lá!